Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de proteção e higiene das radiações. Hoje nós estamos na nossa videoaula 2. Para que a gente entenda os conceitos que eu vou passar hoje, é muito importante que vocês estejam acompanhando todo o conteúdo dado até então. Então, para quem não assistiu ainda, eu recomendo que volte à primeira videoaula para ter prosseguimento e vocês irem familiarizando com os conceitos, que estão todos costurados, ligados uns nos outros. Então, daqui para frente é bem importante que vocês acompanhem todas as aulas dadas até aqui, tá ok? Então, tá aí no link, aqui no canal, vocês podem voltar e acompanhar a primeira videoaula. Eu trago alguns conceitos bem importantes que vão ser utilizados nessa videoaula. Bom, como a gente está dando continuidade às radiações ionizantes, quando a gente fala de radiação, que nós vimos que existem tanto as ionizantes quanto as não ionizantes, essas radiações são caracterizadas o quê? Por ondas eletromagnéticas. E o que diferencia uma radiação de outra? Vocês viram basicamente que é o comprimento de onda e a frequência. Então, isso muda, caracteriza, diferencia uma onda da outra, tá ok? Aí vocês podem falar o seguinte, mas será que no nosso dia a dia, aqui desempenhando as minhas atividades normais, será que nós estamos expostos a algum tipo de radiação? E eu digo para vocês que sim, nós estamos expostos o tempo todo, é inevitável, todos nós, tanto os seres humanos, como todos os outros seres vivos e o meio ambiente, nós estamos expostos a fontes naturais de radiação. E essas fontes naturais de radiação, elas estão no cosmo, no solo, na água, no ar. Metade de toda a radiação que o homem está exposto, para vocês terem uma ideia, ela vem dos cosmos. E esse tipo de radiação, essas radiações naturais, elas não são diferentes entre si. Ou seja, tanto as radiações naturais quanto as radiações artificiais, elas possuem semelhança entre a sua forma e o seu efeito no organismo. Tá ok? Então, não diferencia um tipo de onda para outra. Uma curiosidade interessante em relação às fontes de radiação natural é que quanto maior a altitude do local, maior é essa fonte de energia cósmica. Então, por exemplo, regiões próximas à região polar, por exemplo, elas vão estar expostas a uma maior radiação do que regiões mais distantes dos polos. Então, quanto maior a altitude, maior essa radiação, essas fontes naturais. Até então, mas vocês devem estar preocupados, nossa, então nós estamos correndo risco. Não, até o momento não existem estudos que mostram efeitos adversos dessas radiações no nosso organismo, tá ok? Além dessas fontes de radiação natural que eu disse para vocês, o homem, ele aprendeu a utilizar fontes de energia geradas por átomos. Então, o homem conseguiu, vamos dizer assim, produzir de maneira artificial essas radiações, que estão presentes no nosso dia a dia em diversos aspectos que eu vou falar para vocês aqui nos próximos slides, que é exatamente o que vocês vão trabalhar como técnicos em radiologia. É uma fonte de radiação artificialmente gerada pelo homem, tá ok? Para algum bem, para algum fim específico. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, olha aqui comigo, acompanha no cursor, de radionuclídeos provenientes do cosmos, ou seja, todos esses átomos que eu trouxe aqui para vocês, ó, carbono 14, trídio, o berílio, urânio 235, rádio 226, potássio, todos esses átomos, eles emitem radiação natural. Então, nós aqui, expostos ao cosmos e também em interação com o meio ambiente, nós estamos expostos à radiação emitida por esses átomos. Então, olha só,
Esse carbono, olha lá, ele interage com os raios cósmicos. É um tipo de radiação natural provinda dos cósmicos. Urânio, nas rochas, no solo, a gente encontra esse tipo de radiação natural. Potássio, 40. Tá ok? Agora aqui nessa tabela eu trouxe alguns exemplos de materiais radioativos que foram produzidos pelo homem. Então foram produzidos de maneira artificial com algum fim específico, como por exemplo o iodo 131. O iodo 131, ele é utilizado na medicina para o tratamento o quê? De alguns problemas na tireoide, alguns tipos de cânceres, que ele serve para destruir esses tumores. E aqui está mostrando, ó, no cursor, meia vida do iodo 131, aproximadamente 8 dias. Por isso que eu disse que é importante vocês voltarem lá na primeira aula que eu explico o que é meia vida, que é justamente o tempo necessário para a atividade do átomo cair pela metade, tá ok? Então, lá na nossa primeira aula do exemplos, mostro em gráficos isso. Olha só, o cobalto 60. O cobalto 60 já tem uma vida aí, uma meia-vida de 5 anos. Então, olha só, para a atividade do cobalto cair a metade do que era inicial, são necessários aí em torno de 5 anos para isso. O cobalto 60 é um tipo de material radioativo feito artificialmente pelo homem, principalmente, olha só, uma utilidade dele, para radioterapia e irradiação de alimentos. Então, olha só que interessante, é utilizado na agricultura. Para que serve isso? Algumas frutas e hortaliças, a gente utiliza esse cobalto 60 para destruir micro-organismos que causam a deterioração desses alimentos. Então, é uma forma de aumentar a preservação, a vida útil, o tempo de prateleira desses frutos e hortaliças. Eu vou mostrar para vocês um estudo desenvolvido na UFLA mesmo, na Federal de Lavras, com irradiação de alimentos, através do cobalto 60. E aqui um outro tipo de material radioativo artificial é o césio 137, que ele é utilizado dentro de equipamentos de radiografia para formação de imagens do nosso corpo, de ossos. E o césio 137, ele foi um dos responsáveis aí, né, por um grande acidente que a gente teve radioativo aqui no Brasil, césio 137 em Goiânia, né, que a irresponsabilidade, o descarte incorreto pelo hospital do equipamento de raio-x que provocou, desencadeou esse acidente que gerou vários danos ao meio ambiente e a várias pessoas que foram expostas a essa radiação. Aqui, algumas aplicações dessas radiações ionizantes no nosso dia a dia. Quando a gente fala em radiação ionizante, é meio que instinto automático ligarmos a isso, associarmos somente a eventos ruins, por exemplo, bomba atômica, né, energia nuclear. E não necessariamente eu quero quebrar essa ideia, esse tabu de que energia ionizante necessariamente está vinculada a coisas ruins. Não, no nosso dia a dia, eu garanto a vocês, todos nós estamos em contato com essas radiações, como eu já disse, inclusive naturais, que são inevitáveis, mas essas radiações de fontes artificiais, elas nos servem muito. É impossível viver sem elas. Várias atividades nossas são dependentes dessas radiações. Por exemplo, a medicina. A medicina é um setor, um ramo que mais utiliza dessas radiações em benefício de nós, dos seres humanos. Então, olha só, a medicina basicamente usa essas radiações ionizantes para diagnóstico e terapia de determinadas doenças. O que seria diagnóstico de uma doença? Seria ali para descrever sintomas e sinais de determinada doença. Então, por exemplo, a utilização dessas radiações ionizantes em diagnóstico. O ensaio em vivo. O que seria esse ensaio em vivo? Eu pego algum átomo, algum radioisótopo, ou seja, algum átomo que emita radiação ionizante,
e ele vai ser liberado, administrado diretamente sob o corpo do paciente, em pequenas concentrações, é óbvio. E para isso, esse radioisótopo, ele tem que ter uma afinidade, ele tem que ter uma interação com o tecido ou com o órgão que eu pretendo estudar, para de fato ele ter a finalidade que a gente deseja, que é de descrição de sintomas e sinais de doenças. Olha que interessante, eu trouxe aqui uma imagem de utilização dessa radiação ionizante para diagnóstico de doenças. Então, olha só, pode ser usado essa metodologia para todos os órgãos do sistema humano. A gente pode estudar para fazer estudo do miocárdio, coração, função renal, função de tireoide. Nesse exemplo específico, eu trouxe para vocês uma imagem cerebral. Então, olha só, olha que imagem perfeita que eu tenho aqui, tanto da morfologia, anatomia, eu posso mostrar o fluxo sanguíneo. Obviamente que existem profissionais médicos que se especializaram para entendimento dessas imagens, né? Diagnóstico e detalhar essas imagens. O que eu quero aqui que vocês percebam, futuros técnicos em radiologia, é justamente as possibilidades que essas radiações trazem para o nosso dia a dia. Tá ok? Então, olha só, aqui eu tenho o radiodiagnóstico de um cérebro, mostra tudo. Formato, tamanho, a condição que esse cérebro tá, né? Que esse órgão está, toda a dinâmica de funcionamento do órgão. Então, é uma técnica muito essencial dentro da medicina. Uma outra forma que a gente tem de utilização das radiações ionizantes seria para a forma da terapia das doenças mesmo, que seria o tratamento em si. Principalmente tratamento de determinados tipos de cânceres, tumores, porque essa radiação, num determinado comprimento e frequência específica de onda, ela vai destruir essas células cancerígenas que se formaram no órgão. Olha só, que interessante, eu tenho um material radioativo, que é o samário, esse elemento químico aqui, ó, samário 153, ele é utilizado em determinadas concentrações para tratar cânceres em estágios avançados de metástase óssea, por exemplo, que analgésicos já não fazem mais efeito. Então, para tirar a dor dos pacientes, faz-se o uso, então, desse radioisótopo. E na indústria, onde que eu posso utilizar as radiações ionizantes? Bom, um exemplo muito interessante utilizado dessas radiações ionizantes é na engenharia de materiais, tá ok? Por exemplo, gammagrafia. O que seria? Como se fosse uma radiografia de determinado material. Para quê? Para controle de qualidade. Aqui, no caso, ó, eu trouxe para vocês uma imagem de gammagrafia que utiliza-se de raios gamas, ou seja, um tipo de radiação artificial para ver a qualidade da solda. Então, olha só, é como se eu escaneasse, ó, eu visse o interior do meu material, aqui no caso a solda. Então, eu consigo ver alguma rachadura, alguma trinca, infiltração em algum material. Então, eu consigo ter um controle de qualidade maior na indústria. Indústrias de painéis de madeira, por exemplo, esses painéis nas nossas casas, que a gente faz guarda-roupa, nossas camas, estantes, né? Esses painéis de madeira, no fim da linha de produção, depois de todo prontinho, eles passam por esse scanner, por raio-x, para detectar algum defeito, algum metal, alguma trinca, enfim, é muito utilizado nessa parte de engenharia de materiais para controle de qualidade, tá ok? Em concreto, na construção civil. Então, olha só como que vocês já conseguem perceber a ampla utilização dessa energia ionizante, dessa radiação ionizante. Uma outra utilização na indústria seria aqui para esterilização de materiais da saúde, cirúrgicos, e esterilização aqui, ó, de alimentos. Olha aqui que eu trouxe para vocês esse experimento realizado na UFLA. Aqui está mostrando 4 tratamentos de morango.
Repara aqui, ó, no cursor, a primeira caixinha de morangos é o controle. O que que significa? Que esses moranguinhos aí, eles não receberam nenhum tipo de radiação ionizante, tá ok? Então, olha só, após 12 dias, olha como que esses morangos já se encontram. Aqui, ó, no meu cursor. Alguns fungos, leveduras, mofos. Aí eles fizeram o tratamento 1. Esses morangos receberam 0,5 kg. Lembrando que gray é lá a unidade de dose absorvida, tá? Pelo material. Na aula anterior a gente fala sobre dose absorvida. Aqui um outro tratamento que os morangos já receberam um pouquinho mais de radiação, 1 kg. E aqui, por último, os moranguinhos receberam 1,5 kg. Então, repare que a quantidade dessa radiação ionizante, ela foi aumentando. E o que que a gente percebe, ó? Comparando aqui, após 12 dias, qual moranguinho conseguiu preservar mais essa qualidade, as suas características iniciais? Foi justamente o tratamento dos morangos que tiveram aqui 1,5 kg de radiação. Então, repare que a radiação ela serve também para inibir a maturação de alguns frutos e legumes, aumentando o tempo de prateleira. Olha como é importante na indústria de alimentos também a radiação ionizante. Importante ressaltar que esse tipo de radiação não torna o alimento radioativo. Ela só vem com o intuito de evitar a proliferação de determinadas pragas e fungos. E por fim, aqui existem vários outros exemplos de benefícios de utilização dessas radiações ionizantes, mas para finalizar a nossa videoaula, não ficar muito extensa e cansativa, a gente vai falar um pouco dessa radiação ionizante para a geração de energia nuclear, que todos nós já ouvimos falar, né? Geração de energia através do quê? Da fissão do núcleo do átomo, tá ok? Existem alguns benefícios em se gerar energia através do núcleo de átomos, como por exemplo, não tem a liberação de gases de efeito estufa, como CO2, metano, diminui a dependência do petróleo. Então, são alguns benefícios de se gerar esse tipo de energia. Só que tem alguns detalhes que nós temos que ficar atento à geração de energia nuclear, vamos dizer assim, alguns desafios. Também se utiliza de uma fonte de energia não renovável, assim como o petróleo. Então, em algum momento, essa fonte vai se esgotar. Riscos de acidentes. Então, tem que ser esse gerenciamento de risco dentro de um ambiente, de uma usina, tem que ser extremamente monitorado, porque um acidente, como por exemplo de Chernobyl, em 1986 na Ucrânia, e de Fukushima em 2011 no Japão, eles podem ter causas aí avassaladoras, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Outro ponto importante desse tipo de geração de energia que vale ressaltar são os resíduos radioativos gerados. Quem que é responsável aqui no Brasil por esse gerenciamento? Tudo que diz respeito à radiação ionizante. É o CNEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a geração também de energia, um outro ponto aí que nós vamos dizer assim que tem que ter mais cuidado, mais preocupante, é a geração de armas bélicas, que é justamente a bomba atômica, né, utilizada aí na Segunda Guerra Mundial, que é através do quê? Da fissão, da quebra do núcleo desses átomos. Mas basicamente é isso, pessoal, na aula de hoje. É para que vocês vejam a importância dessas radiações, não são inevitáveis, a gente precisa delas para desenvolvimento de ciência, de tecnologia. Então, vários dos benefícios que nós temos no nosso dia a dia, vocês viram tanto na medicina, na agricultura, estudos arqueológicos que eu não comentei, energia nuclear, tudo isso graças a essas energias, essas radiações ionizantes, que se bem manipuladas na dose correta, elas nos trazem benefício, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma, vocês podem entrar em contato comigo. Uma boa semana e bons estudos para vocês.